Muito empresário chega para mim e fala, Conrado, onde que eu contrato um bom vendedor? Talvez você também esteja com essa pergunta. Agora eu vou te falar uma coisa, você não precisa de um bom vendedor. Você precisa de um bom processo de vendas e de vendedores com o perfil certo. Vamos entender isso aqui. O que é um bom vendedor? É uma pessoa que já chega jogando, né? É um cara que já chega com a base dele, ele faz com que a sua empresa saia de um faturamento mensal de 100 mil para um faturamento de 500 mil em 2 meses. Porque ele já chega jogando, ele já tem base de clientes, ele já liga para os clientes antigos dele, já puxa. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Isso que é um bom vendedor. Bom, guarda uma frase. Uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias, vendedores extraordinários. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Ok? Por que essa frase é tão importante? Porque se você sempre busca a bala de prata, o vendedor extraordinário que vai revolucionar a sua empresa, primeiro que esse cara é raro e é caro. E talvez você, na sua pequena, média empresa, que são os assinantes desse canal, aqui, as pessoas que assistem esses conteúdos, não tenha bala na agulha para bancar um cara desse, para começar. E se você tiver, você vai bancar um. Bala na agulha é quanto? Um salário inicial é de 10 mil reais, 7 mil, uma comissão aí que ele consegue levar o salário dele mais comissão para 15, 20 mil, às vezes 30. Então, isso é bala na agulha para um vendedor. Talvez isso seja mais do que o seu prolabore, entendeu? Então você não tem essa bala na agulha. E você não precisa ter essa bala na agulha, esse dinheiro. Porque você tem que ter um bom processo comercial para que uma pessoa que talvez nem seja vendedora, com o perfil certo, se torne um excelente vendedor, ou seja, entregue um excelente resultado para você. Vou citar um exemplo. Eu tenho uma vendedora, que é do meu comercial 2, tá? Que vende para os clientes que a gente já tem na base. Ela era a minha assistente pessoal. Ela não foi contratada para ser vendedora. Ela foi contratada para ser a minha assistente pessoal. Ela que marcava as minhas reuniões, o meu médico, as minhas viagens, comprava passagem, etc. Só que ela se mostrou tendo um perfil comercial muito bom. E a gente começou a testar ela na posição de comercial, ela começou a desenvolver muito bem. Ou seja, ela tem o perfil comercial, mas ela não era vendedora. Só que existe um processo comercial muito bem estabelecido na minha empresa. Afinal, a gente vende isso. Marketing, comercial 1, comercial 2. Ela é do comercial 2 e ela segue um processo do comercial 2. Ela está há, acho que 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses. Não, acho que um pouco. Vamos para uns 4 meses, vai. Como vendedora comercial 2. Primeiro, o vendedor na minha empresa não chama vendedor, tá? Então isso é uma dica importante também. O vendedor na minha empresa chama gerente de relacionamento. Então não chame o seu vendedor de vendedor porque o seu cliente não quer falar com o vendedor. Ele pode querer falar com um gerente de relacionamento, um gerente de matrículas, um diretor de admissão, sei lá, um especialista XYZ. Ele não quer falar com um vendedor, com um closer. Closer, o que é closer? Quem que entende o que é isso? É linguagem técnica. Ele quer falar com um gerente de relacionamento, tá? Só como um parêntese aqui. Então ela é uma gerente de relacionamento do Comercial 2, ela vende para a base de clientes e ela agora acabou de trocar o carro dela por um carro zero. Ela já está vendo que não daqui a alguns meses, talvez daqui a um ano, ela já vai comprar o apartamento dela. Ela tira de comissão, vamos botar entre 10, 8 e 20, 22 mil reais de comissão, tá? De comissão. Ela era minha assistente pessoal. Uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias, mas sim de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. E um trabalho extraordinário vem de um processo extraordinário. A pessoa não chega já fazendo um trabalho extraordinário se não houver um processo extraordinário para ela. Então, esse é um ponto. Segundo ponto quando você consegue contratar um vendedor que está muito acima
da média dos seus vendedores, acontecem duas coisas. Primeiro, ele inibe os outros vendedores. Ele inibe. Porque ele é um cara muito bom. Ele inibe. Segunda coisa que acontece, e essa é a mais perigosa. Imagina o seguinte, o teu faturamento era 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Chega um vendedor, traz a base dele, traz a inteligência dele, e em 3 meses, 4 meses, eleva o seu faturamento para 400 mil reais por mês. Uma empresa de 100 mil reais por mês tinha um custo de 70 mil reais por mês. Digamos que margem de 30%, vai. Uma empresa de 400, o custo dela agora é tipo 300 mil reais por mês. O custo. Fatura 400, bota aí 350, vai. 350 mil reais por mês. Porque quando cresce rápido, cresce de maneira meio bagunçada, né? Você acaba gastando muito dinheiro. 350. Então, você aqui, 100 mil tinha margem de 30, custo de 70. Agora você tem uma margem de 50, mas uma margem de 50 em 400. Percentualmente a sua margem diminuiu, porque você cresceu bagunçado. Cresceu rápido. Só que você está com um custo de 350. Só que esse vendedor, que trouxe 300 mil a mais de receita por causa da base de clientes que ele já tinha, dos relacionamentos que ele já tinha, ele está overqualified para a sua empresa. Ele está qualificado demais. A sua empresa é pequena. E ele arranjou esse emprego. Nossa, que legal. Só que ele está de olho no mercado porque ele quer ter remunerações maiores, porque ele sabe que ele é um bom vendedor. O que acontece? Daqui a 3, 4, 5 meses, ele sai. Que seja um ano, ele sai. E se você não adquiriu para o seu processo comercial, para todos os vendedores usarem, a inteligência que aquele vendedor trouxe, e às vezes não tem inteligência, tem contatos, e os contatos são dele, e ele sai, ele leva essa inteligência e ele leva esses contatos. Daí o que acontece? A sua empresa volta para aquele patamar de vendas de 100 mil reais por mês, porque ele foi o responsável por aumentar de 100 para 400, aumentou 300 mil a mais, através dos contatos dele. Mas quando ele sai, os contatos vão embora junto com ele. E aí a sua empresa, que não adquiriu aquela inteligência, faz o quê? Volta para os 100 mil reais por mês. Só que o seu custo está em 350. Você quebra. Toma muito cuidado quando você cresce muito rápido sem conseguir replicar esse crescimento. Porque quando você cresce, o teu custo aumenta invariavelmente. E daí o que acontece é que se você não consegue replicar, você fica com um passivo na tua empresa, que é o teu custo, e de repente você volta para o faturamento anterior. Por exemplo, quando uma empresa pega um grande cliente, nossa, pegamos um grande cliente, a gente faturava 100 mil, agora a gente está faturando, sei lá, 800. Só que o nosso custo está 700. E o custo está alto. E é todo mundo CLT, você pegou um galpão novo, você agora está numa outra alíquota de imposto, você saiu do Simples, então você mudou a empresa. Por causa de um grande cliente. Só um. Um ano depois, esse cliente vai embora. Ele representava, sei lá, 70% do seu faturamento. E ele vai embora. Só que agora você tem uma empresa enorme, sem aquele cliente, o teu faturamento volta lá para os 100 mil e você tem um passivo gigantesco que em 2, 3 meses vai quebrar a sua empresa. Toma muito cuidado com esse crescimento sem a capacidade de replicar. Por isso que a gente fala que o processo comercial, primeiro, tem que ser um processo. Um processo não é uma pessoa. Um processo é um processo que a pessoa é que entra no processo. Quando entra um vendedor na empresa, ele tem que entrar no processo. Se ele se acha muito bam, nossa, não, aqui não. O meu processo é muito melhor porque eu tenho meus clientes, eu tenho meus contatos. Falei, cara, você não serve para trabalhar na nossa empresa. Porque ou você entra no processo ou você não entra na empresa. É simples, é uma decisão muito simples. Por quê? Porque ele entrando no processo, ele é tão bom, ele vai melhorar o processo. Só que o processo é o processo que todo mundo segue. E não simplesmente um vendedor que vem e faz uma revolução na empresa de vendas, aumenta a vendas, tudo. Não, porque isso não é um processo, isso é uma pessoa. Se eu não transfiro a inteligência dessa pessoa de maneira replicável para o processo, quando essa pessoa sai, ela leva a inteligência dela junto
e a minha empresa fica de novo no patamar anterior. Isso é muito arriscado para um negócio. Eu atendi 2 empresas semana passada, uma delas uma loja de suprimentos corporativos, material de limpeza, e uma outra que é eu esqueci. Uma outra empresa, e as 2 empresas tinham um problema seríssimo, coincidentemente, na mesma semana, que era, uma tinha um cliente que representava 90% do faturamento, e a outra tinha um cliente que representa 70% do faturamento. Um único cliente. A empresa é maior por causa desse cliente. E aí eu falei, tá, mas e se esse cliente sair? O cara falou, cara, se esse cliente sair, a gente tá lascado. A gente não sabe nem o que fazer, a gente vai ficar chorando na calçada. Mas esse cliente pode sair. A qualquer momento ele pode sair. Tem contrato, tudo, ele pode pagar uma multa e ir embora. Então, quando você cria um processo comercial, esse processo ele te protege de situações como essas. De ter um cliente muito grande e você não tem um processo para diluir a importância desse cliente no teu faturamento, ou entra um vendedor que não segue o processo e aumenta seu faturamento, mas ele leva a inteligência embora quando ele sai da empresa. Por isso que uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias, mas sim de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. O processo comercial tem que ser extraordinário para que ele proteja você de situações como essa. Então você não quer um vendedor excepcional. Você quer uma pessoa que tem um perfil comercial, eu já contratei professor de inglês, que nunca vendeu nada na vida, mas tinha um perfil muito bom de vendas. Eu identifiquei o perfil, trouxe para dentro e a menina ficou sendo uma excelente vendedora, inclusive. Então, eu não quero um vendedor excepcional. Eu quero um vendedor mediano que faça um resultado, que entregue um resultado excepcional por causa de um processo excepcional. É assim que eu trabalho na minha empresa. E é por isso que a gente cresce de maneira consistente. A gente não dá passos para trás. A gente cresce de maneira consistente. 50% ao ano de maneira consistente. Então, olha para o teu time comercial. Uma outra coisa. Se você olhar para o teu time comercial, você perguntar para cada um como cada um vende, se eles não falarem exatamente a mesma coisa, não existe um processo comercial. Se não existe um processo comercial, quer dizer que cada um está trazendo a sua própria experiência para a venda. Só que um veio de uma farmácia, o outro veio de uma sapataria, o outro veio de uma clínica, e eles estão fazendo o que eles podem. Mas cada um está usando a sua própria experiência para ver como que faz para fazer algum dinheiro ali. Eles não estão seguindo um processo comercial. E uma outra coisa é, todo mundo tem que seguir o processo. Todo mundo. Todos os vendedores. Por quê? Porque quem não segue o processo não melhora o processo. Ele está seguindo um processo paralelo. Quando ele segue o processo, ele encontra pontos de melhoria. E daí os outros vendedores passam a seguir um processo melhor, ou seja, todo mundo sobe. A gente fala que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Ou seja, quando o processo melhora, é a maré subindo. Todos os vendedores passam a vender mais. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. O processo é a maré. É isso que faz com que uma empresa cresça de maneira consistente, sem precisar de um vendedor excepcional, de um vendedor bom. Até o nosso próximo conteúdo.